Muitos católicos sabem que o Papa Pio XI condenou a ação francesa, de Charles Maurras, porém, o que muitos católicos não sabem, é que os papas, São Pio X e Bento XV, condenaram Maurras. Em um relatório feito a pedido de Pio XI, de toda a investigação do Santo Ofício sobre a ação francesa de Maurras, lemos o seguinte. A investigação foi feita, e isso é o que foi descoberto, na congregação preparatória de quinta-feira, dia 15 de janeiro de 1914. Abre aspas. Todos os consultantes foram da opinião unânime de que os 4 livros de Charles Maurras, Le Chemin de Paradis, Antinea, Les Amandes de Venise e Trois idées politiques são realmente perigosos e por isso merecem proibição. Eles declararam que era necessário adicionar a obra L'Avenir de l'Intelligence para os trabalhos mencionados. Muitos consultantes queriam que os livros intitulados Politique religieuse e Si le coup de force est possible também fossem adicionados. Fecha aspas. Na congregação geral feita na segunda-feira, 26 de janeiro de 1914. Abre aspas. Sua Eminência, Cardeal Prefeito, declarou que discutiu o assunto com o Supremo Pontífice Pio X, e que o Santo Padre, por causa do número de petições endereçadas a ele verbalmente ou em escrito, até por número considerável de pessoas, realmente hesitou por um momento, mas no final decidiu que a Sagrada Congregação deveria lidar com a matéria em total liberdade, reservando para si o direito de publicar o decreto. Fecha aspas. No dia 14 de abril de 1915. Abre aspas. O Supremo Pontífice Bento XV, de memória abençoada, inquiriu o secretário no assunto dos livros de Charles Maurras e do periódico L'Action Française. O secretário relatou em detalhes para Sua Santidade tudo o que a Sagrada Congregação tinha feito nessa matéria e como seu predecessor, Pio X, de abençoada memória, ratificou e aprovou a proibição pronunciada pelos padres eminentes, mas adiou para um momento mais adequado a publicação do decreto. Isto dito, Sua Santidade declarou que esse momento não tinha ainda chegado, com a guerra ainda sendo travada, as paixões políticas iriam prejudicar um julgamento equilibrado desse ato da Santa Sé. Sendo ditas essas coisas com cuidado para o nosso Santo Padre por mim mesmo, o abaixo-assinado assessor do Santo Ofício, Sua Santidade, julgou que chegou o momento apropriado para publicar e promulgar esse decreto do Papa Pio X e decidiu proceder na sua promulgação, com a data estabelecida por seu sucessor, de memória abençoada, Pio X. Fecha aspas. Cardeal Arcebispo de Bordeaux, Pierre Andrieu, publicou uma carta condenando a ação francesa no jornal Aquinat, onde ele acusa a ação francesa de não tratar apenas de política, mas de religião e moral, sem licença do clero católico e ensinar erros em religião e moral. Nessa carta lemos. Abre aspas. Os líderes da ação francesa cuidaram de Deus. Que ideia eles têm? Eles o consideram inexistente ou incognoscível, e declaram, desta cabeça, ateus ou agnósticos. O oráculo dos líderes da ação francesa publicou, em sua juventude, uma obra intitulada Le Chemin du Paradis, que ele republicou em 1920, após algumas correções e supressões de forma pura. No entanto, Le Chemin du Paradis é uma coleção de contos licenciosos, cujo ateísmo rivaliza com dos nossos contemporâneos que são mais resistentes à ideia religiosa. Quando alguém nega Deus, seu Cristo e sua Igreja, é difícil, se não impossível, construir uma verdadeira moralidade, moralidade tradicional, moralidade baseada na religião, moralidade do dever, expressão de uma vontade divina. Além disso, os líderes da Action Française, em particular seu líder, aquele a quem chamam de mestre, tiveram que se refugiar no moralismo, fizeram uma varredura limpa da distinção entre bem e mal e substituíram a busca da virtude através da estética, ou o culto à beleza, e através do epicurismo, ou o amor ao prazer. O líder da Action Française condena qualquer sistema que, como o cristianismo, faça esforço para evitar o domínio dos atos voluntários, a base das instituições sociais e o princípio do progresso social da humanidade. Não admira que ele seja tão pródigo com desprezo e sarcasmo contra o que ele chama doutrinas virtuosas. Segundo os líderes da Action Française, a sociedade é libertada como indivíduo de todas as prescrições da lei moral e eles tentam justificar essa independência com a ajuda de duas falácias, a estabilidade do tipo de homem, e a imutabilidade fundamental da sociedade governavam como o homem por leis físicas que excluem a moralidade, uma vez que impedem o exercício da liberdade. Os líderes da Action Française invocam em apoio de sua tese esse outro argumento fantasioso. A humanidade é dividida em duas classes, ou antes, em dois reinos, o homem sem letras, a quem o mestre desta escola chama de tolo, degenerada e a elite dos homens instruídos. A humanidade deve preservar-se à medida que a natureza a organiza. Por isso, finalmente se condenou a não ter outra regra de conduta além da imobilidade. E para preencher ou ocultar o vazio total da lei moral, os líderes da Action Française nos apresentam uma organização social muito pagã, qualificada ou estatal, formada por poucos privilégios, tudo, e o resto do mundo, nada. Portanto, eles podem nos oferecer para restabelecer a escravidão. E que não sejam informações de qualquer requerente do indivíduo contra o poder. Uma moral natural prega a única virtude que é força e nas palavras de outro mestre da mesma escola, toda força é boa, como ela é linda e ela triunfa. Fecha aspas.
Mais tarde, o cardeal arcebispo de Bordeaux, Andrieu, contou que foi o núncio apostólico da França que lhe pediu para condenar a ação francesa e que, quando ele fizesse isso, o Papa, em 8 dias, confirmaria o que ele teria dito. Pio XI, em uma carta, responde à carta do cardeal arcebispo Pierre Andrieu concordando com essa condenação à ação francesa. Essa carta de Pio XI foi publicada pelo jornal La Croix, em 8 de setembro de 1926 e onde lemos o seguinte. Abre aspas. Sua Eminência lista e condena corretamente, em não só em antigas publicações, os sinais de uma nova religião, de uma nova moral, e de um sistema social, no que diz respeito, por exemplo, à noção de Deus, da encarnação, da Igreja, e geralmente, da moral e dos dogmas católicos, principalmente na sua relação necessária com a política, que é logicamente subordinada à moral. Em resumo, há nessas manifestações da ação francesa traços de um ressurgimento de paganismo, que é ligado ao naturalismo que esses autores têm colocado, inconscientemente, nós acreditamos, como tantos de seus contemporâneos, no ensinamento público dessa moderna e secular escola, envenenadora dos jovens, e contra quem eles mesmos lutam tão frequentemente. Dado em Roma, perto de São Pedro, em 5 de setembro ano de 1926, quinto do nosso pontificado. Pio PP 11. Fecha aspas. Sabe-se hoje que essa carta do cardeal arcebispo Andrieu condenando a ação francesa foi mandada antes de ser publicada no jornal Aquinate à Santa Sé, que aprovou a sua publicação, sem nenhuma correção. Pio X também fez a revista La Civiltà Católica contestar o nacionalismo integral de Maurras. Santo Ofício em 9 de janeiro de 1927 listou o jornal da ação francesa no Index Librorum Prohibitorum. Pio XI também em 8 de março de 1927 proíbe os membros da ação francesa de receberem sacramentos. Então, a Igreja Católica excomungou os membros da ação francesa, inclusive seus líderes, Charles Maurras e Léon Daudet, foram excomungados.